Nessa sexta-feira, o técnico do Lyon, o Paulo Fonseca, concedeu entrevista coletiva que antecede o jogo contra o Paris FC nesse próximo domingo, em jogo válido pelo Campeonato Francês. E durante a entrevista coletiva, o Paulo Fonseca aproveitou a oportunidade para sair em defesa do Endrick, comentando a nota que ele ganhou do L'Équipe e as críticas que estão fazendo a respeito do atacante brasileiro. O Paulo Fonseca disse o seguinte: "Vocês exigem muito do Endrick. Precisamos ser mais equilibrados nas nossas avaliações de jogadores. Quando o Endrick marca um gol, as críticas são muito positivas, dizendo que ele foi muito bem. Quando ele não marca, as críticas ao Endrick são muito duras, na minha opinião. Não leio a imprensa, mas cheguei aqui e conversei com minha comissão técnica sobre a partida. O Endrick recebeu nota 2 contra o Lens. 2 é muito injusto. Na minha opinião, é muito injusto. Espera-se muito do Endrick. As pessoas acham que ele chegou e que será a solução para todos os problemas do time." Antes de eu me apegar especificamente ao que o Paulo Fonseca disse e trazer a minha opinião, eu queria elogiar a postura do Paulo Fonseca, porque desde o primeiro momento em que o Endrick pisou no Lyon, ele sempre trata de deixar bem claro na imprensa o quanto ele gosta desse jogador, o quanto ele aprecia ter o Endrick, e muito bacana ele sair em defesa do Endrick logo no primeiro momento negativo do jogador, até porque muitas vezes a gente se esquece, mas o Endrick ainda é um jogador muito jovem. Então, não dá pra gente saber ao certo como que ele vai lidar com esse tipo de crítica. Até porque até então, na França ele só tinha sido elogiado. Então é interessante para o próprio Endrick ver o quanto o treinador confia nele e está disposto a enfrentar a imprensa para poder levantar a moral do seu atleta. Vamos falar primeiramente sobre as críticas. O que eu achei das críticas? Passaram do ponto ou não passaram? Para mim, não passaram. É muito comum na imprensa europeia expressões como determinado jogador foi fantasma, determinado jogador desapareceu. É muito comum e a imprensa francesa costuma ser até mais ácida, mais crítica do que isso. Como eu falei pra vocês, o Endrick realmente não fez um jogo bom ontem. E é natural também. Não dá pra esperar que o Endrick, sendo tão novo e ainda sendo novo no time, que ele vai jogar no mesmo nível em todas as partidas, que todo jogo ele vai pegar e vai arrebentar. É claro que pela qualidade que nós sabemos que ele tem, sempre vamos esperar o melhor dele. Mas não necessariamente isso sempre vai acontecer. Então, eu acho que as críticas são até bem justas por sinal. Em um jogo de Copa da França contra o Lens, é claro que a gente sempre vai esperar que o mais perigoso do Lyon vai ser ele, e ontem não foi. Nós não vimos ele acertar os dribles que tinha acertado em outros jogos, não vimos ele arriscar aquelas finalizações que arriscou com muita confiança nos outros jogos. E como o Lens é um time que está organizadinho, que tem bons jogadores, ele sentiu dificuldade. E eu compartilho de um pensamento que eu já trouxe em outras situações aqui no canal, que é o seguinte: eu particularmente sempre vou criticar mais, vou cobrar mais de quem eu sei que pode me entregar mais. Então, se o Endrick é colocado como o craque do Lyon, o jogador que veio do Real Madrid e que chegou arrebentando tudo, é normal que a imprensa também o considere dessa maneira quando eles vão fazer alguma crítica. Tem uma coisa que o técnico do Lyon falou que eu concordo muito, que é em relação ao 8 ou 80. Eles estão criticando o Endrick agora? Beleza, justo. Só que quando o Endrick vai bem também, a imprensa não diz apenas que ele foi bem. Eles colocam ele num pedestal surreal. Então, eu gostei dessa declaração do Paulo Fonseca, dizendo que a imprensa precisa encontrar o equilíbrio. Ele não é tão ruim, da mesma forma que ele também não é tão bom, como por muitas vezes tentam pintar, para poder vender jornais e ganhar cliques. E para fechar, eu queria fazer uma breve análise a respeito do que eu vejo por muitas vezes do Endrick nos jogos do Lyon. O Lyon não é um time nível PSG, pegando para comparação na própria França. Pegando agora para comparação de Europa mesmo. O Lyon não é um time do nível do Real Madrid, não é um time do nível do Barcelona, não é um time do nível do Manchester City, não é um time do nível do Bayern de Munique. Onde eu quero chegar com essa análise? O Endrick no Lyon, por muitas vezes, tem sérias dificuldades. Dificuldade de receber um passe na hora certa, ou por vezes eu já vi partidas em que ele coloca os companheiros na cara do gol e eles não fazem os gols. Então, ele joga em um time onde por muitas vezes a qualidade dele, o raciocínio dele não são acompanhados. Não é o caso específico do jogo de ontem, onde realmente eu achei que o Endrick foi abaixo
e não o time, mas eu já vi outras partidas em que o Endrick não teve o seu potencial máximo explorado por conta do restante da equipe, que erra muito também. Não acho que o Endrick tem que se deixar levar por esse tipo de crítica, de nota, não tem nada a ver, não é algo que vai levar ele pra frente e também não é algo que ele tem que deixar se abalar. Qual é o ponto principal que eu quero levantar aqui? Esse é o ônus de você ser quem você é. Se ele é um jogador tão bom, que é um jogador que quer ir para a Copa do Mundo, que almeja a seleção, que quer depois voltar do empréstimo para o Real Madrid e arrebentar, a cobrança, as críticas, elas fazem parte. Vini Júnior é criticado, Mbappé é criticado, Lamine Yamal é criticado, então quem está no topo sempre vai ser alvo.